O título de Jonin é reservado apenas para os ninjas mais experientes e habilidosos de cada vila, onde esses ninjas lideram missões de alto risco, enfrentam batalhas decisivas e muitas vezes são responsáveis por pelotões inteiros. E algo que prova o grande poder e potencial que os Jonins têm no campo de batalhas é que muitos deles são candidatos a Kages de suas vilas, sendo os mais poderosos, e muitos deles também se tornam renegados entrando para organizações, assim como vários ninjas da Akatsuki, que eram Jonins de suas aldeias antes de se tornarem renegados. E devido ao fato de existirem vários Jonins, um mais poderoso que o outro em Naruto, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o Jonin mais poderoso de cada vila, até porque tem muita vila e muito Jonin forte que pertence a essas aldeias. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Bom, galera, se você não sabe, a patente de Jonin, né, ela fica acima de Chunin e abaixo de Kage. Ela fica quase no mesmo nível de um Anbu. E sendo ninjas muito importantes, que normalmente são vistos com aquele coletinho verde de Konoha e os demais coletes que as outras vilas usam, como existiram vários Jonins com vários destinos no universo de Naruto, aqui eu vou priorizar os Jonins que não viraram Kage. Até porque os que viraram Kage chegaram até a ultrapassar a patente de Jonin. Então eu vou priorizar em citar aqui feitos de alguns ninjas enquanto eles eram Jonin, e no fim das contas eu vou tentar classificar aqui como cada Jonin mais poderoso da vila sem ser os Kages dessas vilas, ok? Como eu já falei, muitos Kages passaram pela patente de Jonin, quase todos eu acho, né? Dito isso, vamos começar logo aqui com a Vila da Folha. E galera, a Vila da Folha é certamente a vila que teve os Jonins mais poderosos de todos, tanto que eu vou deixar aqui nos cards um vídeo bem interessante com os 10 Jonins mais poderosos da Folha, porque certamente essa vila é a que teve Jonins mais fortes. Os dois que se destacam muito como Jonin, mas viraram Kage, logo não entram aqui nessa lista, é ninjas como simplesmente o Minato e o Kakashi Hatake, onde Minato, enquanto era Jonin, foi um dos Jonins mais poderosos de toda a vila e certamente o mais forte daquela geração, até porque o Relâmpago Amarelo da Folha, enquanto estava com essa patente, desenvolveu o Rasengan e dominou o Hiraishin com extrema maestria, assim lutando muito bem durante a terceira grande guerra ninja, sendo o grande herói daquele conflito e posteriormente ganhando a patente de Kage. Algo muito parecido acontece também com Kakashi Hatake, que sendo um prodígio desde sempre, Kakashi foi um dos ninjas que chegou mais rápido na patente de Jonin, sendo ainda quando ele era criança. E liderando várias missões, Kakashi, depois de virar Jonin ali de sua vila, acabou entrando para Anbu e se tornando não só um Jonin de elite, como também um Anbu especial líder de pelotão, onde após sair da Anbu, ele volta para a patente de Jonin e passa a treinar o time 7. Como vimos, tanto no clássico quanto no Shippuden, Kakashi sempre foi muito poderoso e é um símbolo de um Jonin da Vila da Folha. Mas o motivo dele também não entrar nessa lista aqui junto com o Minato é que no fim ele se tornou Hokage, então ele ultrapassou a patente de Jonin. Vale citar que outros 3 ninjas muito importantes, que pode-se dizer que ultrapassou também a patente de Jonin, são os 3 Senins lendários, Orochimaru, Tsunade e também o Jiraiya, que sempre foram muito poderosos, estavam ali no hall de Jonins mais poderosos de sua geração, mas depois de ganhar a patente única e exclusiva de Senin, que foi patenteado pelo Hanzo da Salamandra, na minha opinião, eles chegaram até mesmo a ultrapassar o nível de Jonin. Então, falando aqui quem de fato são os Jonins mais poderosos da Vila da Folha, que sempre se mantiveram na patente de Jonin, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é o Mai Togai, o homem que levou o Taijutsu a um nível sem limites. Mai Togai dominou todos os 8 portões internos e sempre foi um ninja muito temido e respeitado durante todo o universo Shinobi, onde quando ele abre os 8 portões internos, mostra um poder descomunal e bate de frente contra o Madara no modo Rikudou, ali ele era um Jonin da Vila da Folha e se manteve assim até a sua aposentadoria. Então, galera, eu posso afirmar aqui pra vocês que mesmo se contabilizasse os Kages aqui nessa brincadeira, pelo menos os Kages que são os Jonins mais importantes, como é o caso do Minato e também do Kakashi, o Gai ainda supera em força quando abre os seus 8 portões internos. Então, o Jonin mais poderoso da história da Vila da Folha é o Mai Togai. Mas eu quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. 八門全開寺特有の血の蒸気というやつか。
E como menção honrosa, tem outros 2 Jounins da Vila da Folha que também não ganham em questão de poder, mas em questão de importância e inteligência, eles são bem interessantes, como é o caso do Shikaku Nara, que embora não seja o Jounin mais poderoso, durante ali o clássico e o Shippuden, ele era o líder dos Jounins, ou seja, ele era o cara que representava os Jounins ali pro Hokage, pro Senado da Vila da Folha, e também, é claro, o Ibiki Morino, que não está na posição de Jounin, mas sim na de Tokubetsu Jounin, ou seja, um Jounin que tem habilidades especiais em uma vertente específica, e no caso do Ibiki, é na vertente de interrogatório. Então esses 2 Jounins são bem interessantes e vale serem citados como menção honrosa, ok? Indo agora pra Vila da Névoa, temos mais alguns Jounins bem interessantes e olha, muitos deles acabaram se tornando renegados de suas aldeias. E o primeiro que eu gostaria de citar aqui nessa lista da Névoa é o Zabuza Momoshi, que embora esteja enquadrado como um integrante dos 7 espadachins da Névoa, que tem sim patente Jonin, né, tem nível Jonin, mas faz parte, a patente oficial dele é integrante dos 7 espadachins da Névoa, o Zabuza, diferente dos seus outros companheiros, também tá listado na patente de Jounins da Vila da Névoa, então ele fez missões não só pro esquadrão de 7 espadachins, mas também fez missões como Jonin e vale citar que ele também está listado como Anbu. Então, o Zabuza aqui, o ninja que porta a espada de Kubikiri-Busho e várias técnicas do estilo água, está como integrante dos 7 espadachins, está como Anbu, está como Jonin e no fim ainda esteve como renegado da Vila da Névoa. Embora não seja o mais forte, vale ser citado aqui nessa lista por essa curiosidade. Temos aqui também 2 Jounins muito interessantes da Névoa que apareceram ali nas fases de Naruto Shippuden, como é o caso do Ao e também o Shojuro, onde o Ao era um ninja sensor que tinha um Byakugan e foi muito importante ali na fase inicial da 4ª Grande Guerra Ninja, liderando uma unidade e fazendo parte do pelotão de sensoriamento. Já o Shojuro era um dos espadachins lendários da Névoa, inclusive um dos que portava a espada mais difícil de se manusear, sendo ela a Hira Mekarei, onde o Shojuro, embora no começo tivesse uma personalidade um pouco mais retraída, com o tempo ele foi mostrando mais o seu poder e foi comprovando porque era um Jonin de elite da Vila da Névoa, inclusive depois virando Kage. Mas pra mim, o ninja mais poderoso da Vila da Névoa certamente é o Kisame Hoshigaki, pois Kisame, mesmo antes de se tornar um renegado e entrar pra Akatsuki, sempre foi tido como um Jonin de elite ali da Vila da Névoa, antes mesmo de se tornar um membro dos 7 espadachins da Névoa, até porque ele se torna um membro dos 7 espadachins meio que no dia ali que ele se torna um renegado também da Vila da Névoa. Então, enquanto trabalhava pra Kirigakuri, Kisame fazia parte do esquadrão de criptograma da sua vila e era um dos ninjas mais poderosos e mais leais à aldeia, tanto que foi dada a ele a missão de executar todos os seus companheiros de equipe para guardar informações secretas e evitar que interrogadores como Ibiki Morino extraísse essas informações. Então, Kisame era um Jonin muito especial para a Vila da Névoa. Infelizmente para a vila ele se tornou um renegado, mas vale citar que como Jonin, certamente ele foi o mais poderoso de todos. E galera, vale levar em consideração também que ninjas que não apareceram como Jonins não vão entrar nessa lista, como é o caso do próprio Iagura e a Meiterumi, que apareceram como Kages ali da Vila da Névoa, mas nunca vimos eles como Jounin, fazendo missões Jounin. Sendo assim, não temos tanto parâmetro para colocar esses ninjas nessa lista. Dito isso, o mais poderoso visto trabalhando como Jounin é o Kisame. E antes de falarmos do Jonin mais poderoso da próxima vila, eu tenho um recado pra você, viu, galera? Que é o seguinte, ó. Ainda tá funcionando, eu não sei se tá aqui ou aqui, mas enfim. Ainda tá funcionando, ainda tá aberto a promoção do treinamento de youtuber, tropa. E é o seguinte, se você tem interesse em criar um canal no YouTube e monetizar esse seu conteúdo de forma fácil e rápido, seja qualquer tipo de nicho, futebol, falar de anime, falar de cinema, ou se você quiser falar de qualquer coisa que você goste e queira monetizar de forma rápida e fácil, o treinamento com o YouTube vai te ensinar desde a criar vídeos, seja aparecendo ou não, Dark ou com IA, a criar vídeos, a postar e monetizar esse canal de forma fácil e rápido, galera. Então, se você tem interesse, o treinamento para YouTuber Influencer Legacy tá ainda com a promoção em aberta, o Legacy Promo, onde tá saindo pela metade do preço. Então, eu te indico, se você quiser monetizar o seu canal e trabalhar com conteúdo ganhando em dólar, a fazer o treinamento de YouTuber e realizar esse sonho, ok? Continuando, agora temos aqui a Vila da Areia.
Falando agora dos Jonins da Vila da Areia, bom, tá aqui mais uma vila que tem nomes de peso para entrar nessa lista de Jonins mais poderosos, como é o caso, por exemplo, do Baki, que não é o Jonin mais poderoso, mas apareceu muito bem em Naruto clássico e era o Jonin que cuidava do trio da areia ali nas provas Chunin, então ele não é o mais poderoso, mas é de fato um pouco forte. A Pakura e a Temari me gera muita dúvida sobre qual das duas é a mais forte, até porque a Pakura tem poderes muito interessantes com a sua Kekkei Genkai do estilo calor, porém a Temari também tem poderes bem interessantes ali com o seu leque e as suas técnicas do estilo vento, então certamente essas duas brigam entre as mais poderosas Jonins da Vila da Areia, porém na minha opinião o Jonin mais poderoso dessa vila de fato foi o Sasori, que sendo um ninja que lutou muito bem durante a terceira grande Guerra Shinobi, sendo apelidado até mesmo como Sasori da Areia Vermelha, Sasori sempre se mostrou como um grande prodígio da aldeia e desde pequeno sempre foi um dos melhores marionetistas da geração, treinado simplesmente pela vovó Chiyo. Porém, Sasori, após lutar bravamente durante a terceira grande Guerra Ninja e ganhar um grande respeito, ele decidiu se voltar contra a Vila da Areia. Assim, simplesmente, enquanto ele era um Jonin, ele sequestrou o terceiro Kazekage, fez ele virar uma marionete e a partir dali se tornou um renegado, onde tempos depois ele entra pra Akatsuki e mostra de fato todas as extensões dos seus poderes. Então, quando ele era Jonin, pra mim ele é o mais poderoso, mas vale citar que a briga entre Sasori, quando ainda era da Vila da Areia, Temari no seu auge e a Pakura, quando ainda estava viva, é muito boa e eu quero saber a sua opinião sobre quem você acha que é o mais forte. E vale citar como menção honrosa o Kankuro também, que é um Jonin, é um tanto quanto poderoso, mas na minha opinião deixa muito a desejar, então ele não entra nem no top 3 de mais fortes. Deixe sua opinião aí nos comentários. Nunca usei isso desde que me juntei a Akatsuki. E me pergunto quanto tempo faz. Ah, sim, já faz algum tempo. Desde a última vez que eu me usei. Falando agora da Vila da Nuvem, bom, tá aqui uma vila também que tem alguns Jonins bem interessantes, como por exemplo o próprio Omoi e também o Si, que era guarda-costas do Haikage. Porém, se formos analisar quem são os Jonins mais fortes, eu poderia muito bem citar o Darui, que é o braço direito do quarto Haikage, comandante de tropas e liderou ali a segurança do Haikage durante a quarta grande guerra ninja, lutando muito bem com as suas técnicas exclusivas e batendo de frente até mesmo contra os irmãos Ouro e Prata, e utilizando com muita maestria as armas do Sábio dos Seis Caminhos, porém o Darui acabou virando Haikage, então ele ultrapassou a patente de Jonin, assim como o seu mestre, o quarto Haikage Ua, que apareceu ali nos tempos de Jonin, quando ainda trabalhava junto com seu pai, o terceiro Haikage. E tendo em vista que ele veio a se tornar o quarto Haikage e como Haikage mostrou um poder impressionante, é certo afirmar que enquanto era Jonin, ele era muito poderoso, mas como virou Kage, ele não entra aqui nessa lista. Agora, na minha opinião, a pessoa ali que é o Jonin mais poderoso, ou melhor, a Jonin mais poderosa da Vila da Nuvem, certamente é a Yujituni, Jinchuriki da Biju de Duas Caudas. E aí você deve estar se perguntando, pô, por que a Yujituni e não é o Killer Bee? Tendo em vista que o Killer Bee é mais forte que a Yujituni. Mas vale citar que no databook oficial, o Killer Bee não está considerado como um ninja de patente Jonin, e sim na patente de guardião de Kumogakure e também conselheiro de Kumogakure. Ou seja, o Killer Bee não era um ninja de combate, ele não era um ninja de ir para missões fora da vila, mas sim ele ficava dentro da vila guardando a aldeia. E é exatamente por esse motivo que ele tá como ocupação de guardião de Kumogakure. Porém, a Yujituni já tem a patente de Jonin, até porque enquanto o Killer Bee ficava dentro da vila funcionando como um guardião, a Yujituni fazia missões externas. Inclusive, ela foi uma das primeiras Jinchuriks a dominar o controle de sua Biju e fazia várias missões em nome da Vila da Nuvem, seja fora ou dentro da aldeia. Então, a Yujituni, diferente do Killer Bee, tem a patente de Jonin, fazia missões externas da vila, então cabe entrar nessa lista e na minha opinião ela foi a Jonin mais poderosa de todas, até porque ela morreu nessa patente. Você deve estar brincando!
E pra finalizar com os Jonins mais poderosos da Vila da Pedra, bom galera, a Vila da Pedra é outra aldeia que mostrou também alguns Jonins bem fortes. Vale citar que Mu e Onoki, mesmo antes de se tornarem Tsutikages da Vila da Pedra, chegaram a aparecer como Jonin. Especificamente, o Mu aparece ali como guarda-costas do primeiro Tsuchikage durante a reunião de Hashirama e posteriormente ele aparece ao lado do Onoki, ambos com patente de Jonin, negociando ali com a Vila da Folha, especificamente com o Madara, dia esse que eles ainda chegaram a tomar uma surra para o vilão. Vale citar que os dois Jinchuriki da Vila da Pedra também tiveram patente de Jonin, que nesse caso é o Han e o Roshi, Jinchuriki da Biju de 4 e 5 caudas. E o interessante, galera, é que já vimos Han e Roshi atuando em missões fora da Vila da Pedra, como por exemplo, quando vimos eles enfrentando ali o time Jiraiya num flashback mostrado no mangá do Minato, onde ambos os ninjas mostravam um ótimo domínio de suas bijus e estavam enfrentando ali Jiraiya, Minato e companhia numa cena muito interessante. Tem mais alguns Jonins que apareceu na Vila da Pedra e que são bem poderosos, aparecendo especificamente ali no Shippuden, na Quarta Grande Guerra Ninja, como é o caso do Kitsuchi e o Akatsuchi, dois ninjas muito poderosos que dominavam com muita excelência as técnicas do estilo terra, onde Kitsuchi mostrava uma força e um controle de montanhas através do estilo terra muito interessante, e o Akatsuchi, que era guarda-costas do Onoki e demonstrava um controle de chakra e técnicas secretas do estilo terra muito importantes ali para sua vila. E vale citar que a neta do Onoki, a Kuritsuchi, virou ali Tsutsikage da Vila da Pedra, porém foi mostrada como Jonin durante a Quarta Grande Guerra Ninja, utilizando QQ Genkais bem interessantes e mostrando um grande poder. Mas, na minha opinião, mesmo tendo Jonins bem poderosos, o Jonin mais forte da Vila da Pedra é também um renegado. E eu tô falando do Deidara, que embora não tenha muitas informações de como ele era enquanto fazia parte da Vila da Pedra, Deidara era tido como o líder da unidade de explosivos da Vila da Pedra e também líder do pelotão de ataque surpresa e distração de Iwagakure, onde tendo ali a patente de Jonin, mesmo antes de se tornar um renegado, Deidara sempre foi um ninja muito poderoso com as suas técnicas do estilo explosão. Porém, tudo mudou quando ele roubou uma técnica secreta da Vila da Pedra que fazia simplesmente o ninja ter bocas nas mãos. Assim, Deidara utilizou essa técnica secreta de ter bocas nas mãos, juntamente com a sua QQ Genkai do estilo explosão, para conseguir controlar a sua argila explosiva e assim ter todas as técnicas que vimos ele utilizar, não só para derrotar Jinchuriks, como é o caso do próprio Gaara, mas também para lutar contra Sasuke e mostrar várias técnicas bem interessantes. Mas vale citar que após chegar nesse auge de poder roubando a técnica proibida e tendo bocas nas mãos, o Deidara acabou cometendo um crime contra a sua aldeia. Então ele acabou se tornando renegado e vivendo em prol da sua arte até entrar para Akatsuki. Então, na minha opinião, o Jonin mais poderoso aqui da Vila da Pedra é o Deidara, mas eu quero saber a sua opinião também. Dito isso, galera, a lista aqui com os Jonins mais poderosos de cada vila, pelo menos na minha opinião, contando com Jonins que sempre estiveram na patente de Jonin ali, pelo menos até sair da vila ou morrer, e não ultrapassaram essa patente pra Kage, pode ser que virou renegado, mas não ultrapassou pra Kage. O Jonin mais poderoso da Vila da Folha, na minha opinião, é o Mai Togai. E olha, até se envolver os Kages aqui, que são Jonins, como é o caso que eu falei pra você, do Minato e também do Kakashi, eu acho que o Gai ainda ganha, viu? O Jonin mais poderoso ali da Vila da Névoa é o Kisame, mas também vale citar que o Shojuro é bem forte. O Jonin mais poderoso da Vila da Areia é ali o Sasori, mas eu confesso que tem uma comparação bem interessante entre Pakura, Temari e Sasori, então comenta aí qual que você acha que é o mais poderoso da Vila da Areia. O da Vila da Nuvem é aí o Jituni. O Darui foi muito poderoso no Shippuden, eu também acho que dá pra brigar, mas eu coloco aí o Jituni. Deixa aí sua opinião, se você acha que é o A, né, o quarto Haikage quando era Jonin, apesar de não ter muitas aparições dele, o Darui ou aí o Jituni. É bem interessante essa comparação, quero saber sua opinião. E da Vila da Pedra temos o Deidara, embora o Kitsuchi, o Akatsuchi e a Kurutsuchi também sejam ninjas bem importantes e entrem nessa briga. Na minha opinião é o Deidara, deixe sua opinião nos comentários. Dito isso, comenta aí quem você acha que é o Jonin mais poderoso de cada vila, quem você acha que é o mais casca grossa, dentro aqui dessa nossa análise, ok? Deixa aí sua opinião nos comentários que vai ser bem interessante. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever ativando o sininho
para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima e fui!